A porta 43, o quarto que nunca deveria ser aberto. Há muitos lugares esquecidos no Brasil que carregam mais do que poeira do tempo, e um desses lugares está em Recife, mais precisamente no antigo Hospital Psiquiátrico Santa Dália, desativado desde 1987 após denúncias de maus-tratos e procedimentos ilegais, e embora grande parte do prédio tenha sido demolida, restou um corredor de azulejos, verde pálido, onde ainda permanece uma porta de madeira fechada, com uma tranca de ferro enferrujado e um número torto pregado na superfície. O número 43. Ninguém sabe quem colocou o número ali, e nos antigos registros médicos não existe nenhuma menção a esse quarto, como se ele jamais tivesse existido. E ainda assim, todos que trabalharam ali juram que a porta 43 sempre esteve lá, esperando para ser aberta. Em meados de 1972, quando o hospital ainda funcionava, um paciente chamado Elias Moura foi internado aos 32 anos, diagnosticado com delírios persecutórios, segundo médicos. Ele dizia enxergar pessoas que não estavam vivas. Dizia também que elas o chamavam para um lugar onde ninguém retorna. E por conta de seu comportamento, Elias foi isolado em um quarto especial, segundo relatórios da época quarto. Este que curiosamente não tinha número registrado. E após sua internação, algo estranho aconteceu. Os enfermeiros começaram a ouvir batidas fracas durante a madrugada, como unhas arranhando madeira do lado de dentro do quarto onde Elias estava. E quando reclamavam ao diretor, a resposta era sempre a mesma: não abram aquela porta por motivo algum. No dia 12 de agosto de 1974, o paciente desapareceu inexplicavelmente de dentro do quarto, sem qualquer sinal de fuga. Apesar das grades nas janelas e da vigilância constante, o prontuário médico concluiu que ele fora transferido ainda que nenhum funcionário tivesse visto ambulância nem ordem escrita. Tudo evaporou, inclusive a história que o levou até ali. Desde aquele dia, o quarto foi lacrado e passou a ser chamado pelos funcionários com medo na voz de porta. 43. E os poucos que ousaram chegar perto da tranca relatam ouvir sussurros abafados, como se alguém lá dentro ainda pedisse ajuda, como se Elias nunca tivesse saído. Quando o hospital encerrou suas atividades em 1987, o governo mandou retirar equipamentos e documentos. E durante essa retirada, 2 funcionários que nunca tiveram seus nomes revelados decidiram abrir a porta. O ar se tornou pesado e gelado no instante em que colocaram a chave no cadeado, e antes mesmo de girá-la, ambos escutaram 3 batidas secas, como se alguém tocasse do lado de dentro pedindo para sair. E os 2 fugiram deixando a chave cair no chão, sem jamais retornarem naquele mesmo ano. Esses 2 homens desapareceram em dias diferentes, sem qualquer explicação, assim como Elias desaparecera antes deles. Com o passar das décadas, curiosos e exploradores urbanos tentaram encontrar a porta 43, e alguns conseguiram filmar o corredor ainda de pé. Vídeos escuros mal iluminados, chamando atenção por um detalhe perturbador. Sempre que a câmera se aproxima demais da porta, o áudio falha, vozes se misturam e um ruído semelhante à respiração profunda ocupa todo o som. E há quem afirme que no reflexo da maçaneta enferrujada é possível ver o rosto de alguém observando de dentro como se estivesse há anos, esperando que alguém finalmente abrisse. Há relatos mais recentes, como o de um vigilante que trabalhava na região em 2016, que contou ter ouvido choro vindo do antigo hospital durante rondas noturnas. Ele dizia que soava como choro de adulto tentando conter o desespero. Porém, a certa distância, se tornava o choro de uma criança. E então a voz mudava completamente, passando a repetir a mesma frase: não me deixem aqui de novo. Alguns colegas dizem que ele se recusava a passar perto do local depois dessa noite e pediu transferência poucos meses depois.
Pesquisadores locais tentaram acessar registros antigos em busca de Elias Moura, mas nada foi encontrado, como se nunca tivesse sido internado ali. E ainda assim, moradores antigos de Recife juram que lembram da história do homem que conversava com fantasmas e que implorava para ser retirado de um quarto sem janela, onde a escuridão parecia ter vida própria. E o mais angustiante é que desde 1974, datas específicas como 12 de agosto são marcadas por gritos abafados, vindos de dentro do corredor abandonado, como se alguém lá dentro revivesse aquela mesma noite, repetidas vezes preso em um tempo que não passa. Se a porta 43 realmente esconde um paciente desaparecido, ou se tudo não passa de uma lenda criada pelo abandono e pelo medo, ninguém pode afirmar. O que qualquer pessoa com coragem suficiente pode fazer é tentar encontrá-la e decidir com os próprios olhos o que permanece trancado lá dentro, pois existe uma chave caída no chão daquele corredor, esperando há anos por alguém que aceite o risco de girá-la e descobrir o que nunca deveria ser libertado. Se essa história fez você pensar sobre quantos segredos ainda dormem em lugares esquecidos, apoie nosso trabalho curtindo este vídeo e se inscreva no canal para não explorar esse tipo de mistério sozinho até o próximo capítulo de Crônicas de Outro Mundo, onde cada porta pode levar a algo que jamais deveria ser encontrado.